E tem gente esperando já, hein? Olá. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o professor Hilário. Estou aqui hoje para bater esse papo com vocês aí, para a gente falar, para a gente ouvir, para a gente ler as opiniões e dizer que vamos passar esse tempo juntos aqui para entendermos um pouco de cada um e de ver como está acontecendo. Eu trabalho no Estado já há um bom tempo, sou concursado e hoje regente de sala no Colégio Severina Maria de Jesus, aqui na Cidade Livre, tá bom? Obrigado por estarem conosco e vamos lá. Cleonice, quiser seguir? Olá, boa noite. Boa noite a todos. Eu sou a professora Cleonice, trabalho na rede municipal aqui de Aparecida, né? Na área de educação infantil, já tenho um longo período de experiência e eu aceitei esse convite do João Batista para a gente conversar um pouquinho sobre como a gente vê, né, a educação nesse tempo de pandemia, com o nosso olhar pedagógico mesmo e nós que estamos nessa linha de frente. Sejam bem-vindos e espero que seja um bate-papo interessante para todos. Professora Ana. Boa noite a todos. Quero agradecer, Joãozinho, pelo convite. A gente discutir educação está sempre na hora, né? Sempre bom. Eu sou professora da área de artes visuais já há algum tempo. Quando a gente começa a contar em décadas, a gente prefere não falar, né? Mas há 8 anos eu estou na direção-geral do Instituto Federal de Goiás, desde que ele foi para Aparecida de Goiânia. Eu aceitei esse desafio de dirigir aquela instituição. Já estou no 2º mandato, e com todos os desafios que os contextos políticos e econômicos têm nos feito enfrentar, né, nesses últimos anos. Mas continuamos na luta e é um prazer aqui poder falar sobre isso, num outro contexto desafiador que ninguém esperava, né, que é esse contexto da pandemia. Muito obrigada e vamos lá. Então, eu que agradeço a cada um de vocês por ter aceito esse convite, pessoas que muito agregam o município de Aparecida de Goiânia, têm um trabalho magnífico no desenvolvimento, tanto social como educacional. Eu sou o João Batista, do coletivo Joãozinho Igualdade, sou militante da cultura e também da igualdade racial. Tenho um trabalho também voltado à questão do marketing, tanto na área política quanto na área digital. Quadrilheiro há 20 anos, então tenho um histórico de dança aí muito bom, mais no resgate do folclore, e fico muito feliz e lisonjeado de estar presente nessa sala aqui online com vocês para discutir a educação em Aparecida de Goiânia em âmbito municipal, estadual e federal, né? Aí hoje a gente começa a nossa live, mas pegando um pouco desse contexto. Vou pedir para a Cleonice, ela que está na área municipal, mais trabalhando com o infantil, que é aquela área que a gente mais precisa ter cuidado, que são o início de tudo, né? Então, a gente trabalhando ali no início da educação infantil, a gente vai ter um ensino médio bom e um ensino e uma graduação que seja que alguém for escolher, melhor ainda. Então, Kel, na sua visão de professora, de pedagoga e também de gestora educacional, como que você vê a educação nesse momento que a gente está vivendo nesse momento, entendeu? De pandemia, como que você está enxergando a educação no âmbito geral, dentro do infantil? A educação infantil, independente da pandemia, a educação infantil ela já tem as suas peculiaridades, né? A educação infantil ela é bem específica. E agora que nós temos alguns avanços na educação infantil relacionada à documentação específica, a uma mudança mesmo da trajetória no atendimento da educação infantil. Então, independente da pandemia, nós já tínhamos os nossos desafios.
os desafios lá do próprio espaço educativo. Só que, nesses avanços da educação infantil, a educação infantil, ela passou a ser mais valorizada, só que alguns documentos, os documentos mais novos, tratam a educação infantil agora com mais foco mesmo na criança, que é o sujeito principal da educação infantil. Então, antes de qualquer problema com pandemia, todos os professores de educação infantil já estavam, assim, ressignificando o seu olhar para a educação infantil, para ver a educação infantil como uma etapa baseada nas interações e nas brincadeiras. Por que eu estou falando isso? Porque depois isso justifica as nossas maiores dificuldades já no tempo de pandemia. Porque sem pandemia, o importante na educação infantil são as interações e as brincadeiras. Agora, com esse contexto da pandemia, nós temos desafios ainda maiores, porque nós entramos num novo momento, um momento desconhecido, e que não faz muito sentido, no meu ponto de vista, como professora da educação infantil, para essa etapa da educação básica, porque nós não conseguimos garantir a educação infantil com aquele olhar diferenciado que eu falei antes, né? De acordo com os novos documentos, de acordo com as nossas conquistas. Então, essa pandemia, ela vem trazer mais desafios, na minha opinião, para essa etapa. Então, nós buscamos formas de manter contato e vínculo com as nossas crianças e com as nossas famílias. Tudo é novo, então não é um momento de julgar, né, e falar onde nós erramos como rede, ou como professores, ou como famílias. Não é um momento para isso. É o momento da gente parar, pensar, aceitar e reaprender, ressignificar tudo que nós já sabemos. Mas a gente não pode perder aquelas conquistas da educação infantil. Então, eu acho que os desafios são bem maiores. A educação infantil é priorizado na educação infantil as interações e as brincadeiras. E, nesse momento, nós não podemos realizar de tal forma. E aí nós estamos aqui buscando algumas possibilidades, né? Propostas de interações, mas agora é interação da criança com a família em casa, por causa da pandemia. Que bacana, Kel, é isso mesmo. Então, a gente vê que quando a gente trabalha a infância, né, ali a criança, a gente vai ver adultos e jovens bem mais moderados na situação. Como uma pessoa mandou aqui uma mensagem, eu coloquei ela na tela aí, né? A educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida. Isso é verdade, entendeu? A gente nunca deve parar de aprender. Uhum. O aprendizado, ele é contínuo. As pessoas às vezes chegam na gente e falam, mas eu já aprendi isso, mas eu já aprendi aquilo. Aquela frase, né, Hilário? Eu só sei que nada sei. Entendeu? Então a gente vive aprendendo. Quando a gente sai da educação infantil, professor Hilário, e chega ali no ensino médio, onde a gente começa a enfrentar aqueles jovens de 12 até, vamos dizer assim, 22, 23 anos, que muito, por ter evadido da escola, né, acaba chegando um pouco mais tarde na escola. E qual é a sua visão nesse aspecto? Quando a gente chega ali no ensino médio, entendeu? E vê esse contraponto. Tanto no que a Cleonice falou, né, sobre as dificuldades que eles enfrentam, quanto também nessa questão da pandemia, que é não haver equidade na hora de tratar o jovem para essa crise pandêmica aí. Eu entendi, Joãozinho, eu entendi, Cleonice falou muito bem, e essa sua orientação, a sua fala aí, ela é fundamental mesmo. Veja só, quando a gente está andando numa rua, numa praça, numa cidade, você olha os edifícios e avalia apenas o que está do chão para cima e diz, uau, que legal, que bonito. Como conseguiram fazer isso? Raramente a gente escuta ou a gente percebe alguém dizendo que alicerce potente para segurar tamanha construção.
A base que deve ser feita aí nesse ensino da educação infantil, ela é fundamental, porque quando chega no ensino médio, nós temos sim alguma dificuldade. São crianças ou adolescentes, no caso ensino médio adolescentes, jovens e adultos, que tiveram algum problema para chegar lá e que chegou com dificuldades. Por outro lado, temos aquela gama de alunos que simplesmente deram sequência às suas atividades e chegaram no ensino médio com toda a qualidade. Agora, o mais importante, interessante nisso tudo hoje em dia, é o advento da tecnologia. Muita gente ainda se considera analfabete, entre aspas. E essa questão da pandemia nos trouxe uma reflexão séria do aprendizado sobre essas novas tecnologias. Muita gente foi pega despreparado. Infelizmente, muito professor também foi pego despreparado. Por mais que conhecêssemos, ainda foi pouco para o que se exige. Mas veja só, quando se fala de desistência de aluno, defasagem, idade séria e todos esses fatores que geram problemas ou soluções para a educação no âmbito estadual, nós não podemos deixar de elogiar a educação no estado de Goiás, que é de uma qualidade impressionante. Eu sou fruto dessa educação e tenho uma história longa para contar. Inclusive, já fui diretor do próprio colégio que eu fui aluno, aqui no Colégio Severina. E, João, a questão de estarmos nesse novo tempo, dessa problemática, dessa dificuldade, é porque realmente a base acabou se tornando frágil. Quando a base ela não tem uma estrutura adequada, influída pelos vários fatores sociais, família, desemprego, migração, nomadismo, todas essas coisas, gera no aluno uma deficiência quando ele resolve, na sua maturidade, dar sequência às atividades que ele quer ter. Quando ele chega no ensino médio, ele enfrenta essas dificuldades, que é o nível de aprendizagem, a condição das matérias e a carga horária de trabalho, mais escola, mais família, que gera para muitos um susto, e a partir desse susto aí as desistências. Mas veja, no geral, a educação tem se tornado cada vez mais produtiva, e quando chegou esse novo tempo do trabalho através da internet, como home office e tudo que estamos fazendo agora, gerou ainda mais expectativa, porque uma gama muito grande de alunos já trabalha esse contexto, já mexe com a internet, já vive nesse mundo. Então, eles se adequaram com mais facilidade. Entretanto, tem uma parte que não tem estrutura suficiente para isso. Então, quando ele topa com a dificuldade de uma rede, com a dificuldade do estudo, uma família com 3, 4 filhos e um celular ou um computador, o tempo de trabalho e mais todas essas questões, o que vai se fazer? É onde gera os descontentamentos e muitos deixam de acreditar que pode dar continuidade. Hoje, nós como professores aqui do ensino médio, estamos tendo a dificuldade de convencer o aluno de que ele é um agente possível de cada vez mais alcançar degraus. Ele só não pode permanecer na zona de conforto. Logo, a base que a Cleonice acaba de falar, ela serve para que agora o sujeito entenda que ele pode ir mais adiante. E essa estrutura, fazer com que ele se sinta capaz de encarar todos os desafios. O importante é que, para nós, professores, estamos também incluídos nesse processo para ajudar os alunos a entenderem e se ajudarem. É essa a opinião a partir de aqui. Muito bem, professor Hilário. Aí vou interagir um pouco com as pessoas que vêm também colocando algumas pautas aqui. O Fábio, que é um grande amigo ali, que trabalha na prefeitura, economista, entendeu? E um cara diferenciado ali na prefeitura, viu? Ele fala: parabéns a todos pelo tema. Educação é a única ferramenta de transformação de uma sociedade. A educação infantil merece total atenção de todos, sobretudo dos governos. Então, são pessoas que acreditam nessa questão da educação sendo a questão primordial para o desenvolvimento humano, né?
Então, aí eu faço o mesmo convite à professora Ana, né, para falar um pouco sobre a questão do aspecto, né? Ela também está dentro do ensino médio lá no IF e também tem o ensino de graduação, com outras várias sequências que ela deve apresentar aí para a gente, para também pontuar essas questões. Professora Ana. O IFG hoje, ele atua em várias modalidades e níveis de ensino, né? Desde que a gente mudou a nossa institucionalidade de escola técnica, de Cefet, e fomos para Instituto Federal, a gente atua na educação básica, com cursos técnicos de nível médio e também nos cursos superiores, né, graduações, bacharelados e licenciaturas, e também pós-graduação. E, assim, as dificuldades, elas acabam sendo as mesmas, né? Eu acho que a Cleonice colocou uma coisa muito importante na fala dela, que esse momento de pandemia trouxe, que é a questão da qualidade da educação. Nós temos uma opinião, e eu falo nós porque é um tema que está sendo bastante discutido com os professores, coordenadores de curso e com os alunos, que nada substitui o ensino presencial. A gente tem o ensino EAD em várias instituições de ensino, né, sejam elas públicas, privadas, mas o EAD, ele surgiu num contexto de permitir que mais pessoas acessem a educação formal. Mas a mediação que os professores fazem presencialmente, nada substitui isso. E aí, na educação infantil, concordo com a Cleonice, é mais importante ainda, né, porque é o primeiro contato dessas crianças com esse ambiente formal de aprendizado. Então, é muito importante essa mediação dos professores, mas isso também se reflete nos outros níveis, né, na educação fundamental, no ensino médio e no curso superior. E, então, assim, dentro desse contexto, que a gente tem estudado muito desde que tudo começou, o IFG interrompeu as atividades presenciais em 16 de março, então a gente já teve bastante tempo aí para estar estudando, para estar buscando alternativas, né? E a gente tem mais de 1,5 bilhão de alunos que ficaram sem estudo presencial no mundo por conta dessa pandemia. Imagina, são mais de 160 países que em algum momento tiveram que interromper e muitos ainda estão com essas aulas interrompidas. Então, assim, é uma mudança muito radical no processo educacional, né? Porque o presencial tem toda a sua força e a sua importância na formação desses alunos. Então, dentro do IFG, para a gente ir para esse contexto do ensino na esfera federal, um dado importante também é que hoje nós temos no Brasil 41 institutos federais, né? O Instituto Federal de Goiás faz parte de uma rede com 41 instituições, mais de 600 campos no Brasil inteiro. E dessas 41 instituições, apenas 13, elas decidiram, optaram pelo ensino remoto, por essa migração para essa plataforma digital. E aí, cada um com o seu contexto diferente, de dificuldade, de assombro, como o professor Hilário falou, né? Porque não são só os alunos que às vezes vão ter dificuldade, muitos de nós, professores, servidores administrativos, também enfrentamos dificuldade. E as próprias condições das redes de tecnologia do país, né? A gente sabe que, dependendo de certos horários, a gente não consegue um acesso de qualidade, você pode ter a melhor internet, pagar caro por isso, e às vezes você não vai ter, porque não chega para você. Não é porque você pode pagar que você tem garantia de qualidade, isso é outra falácia. Então, muitas instituições optaram por não ofertar nenhum tipo de modalidade à distância. O Instituto Federal de Goiás, ele, agora nas últimas semanas, ele, por uma decisão do Conselho Superior, né, da instituição, decidiu por um retorno emergencial, né, nesse contexto emergencial, um retorno com atividades remotas, a partir de 10 de agosto. Então, nós estamos agora justamente na preparação, eu posso depois, num outro momento, detalhar um pouco mais sobre isso,
nesse contexto de retorno, né, preparando o calendário, readequação de calendário, readequação das disciplinas, porque uma coisa é o professor daquela disciplina que planejou ela toda presencial, ter que transformar isso em atividade remota, né, e a sobrecarga também que a gente tem que evitar em cima dos nossos alunos, né, porque a gente sabe que a realidade é que muitos, e aí o IFG, ele trabalha em cima da diversidade, da inclusão, nós temos cotas, 50% dos nossos alunos são oriundos de escola pública, fora as outras modalidades de cotas étnico-raciais, né, e acaba que isso faz com que o nosso público seja muito diversificado e muitos encontram dificuldade de acesso. Então, a gente está aí nesse momento de planejamento, depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, para não estender muito a minha fala agora, de quais são os princípios que a gente vai adotar também para que esse ensino remoto aconteça da melhor forma possível, porque com prejuízo vai ter, é igual a Cleonice falou, falar que a gente vai conseguir alcançar uma qualidade do ensino de maneira remota, até porque ainda tem as questões psicológicas, ninguém está 100% bem. Muitos alunos, colegas de trabalho já passaram por essa doença, né, a Covid-19, alguns perderam entes queridos, então, assim, também tem esse contexto psicológico que, nesse momento, precisa ser levado em conta, não é simplesmente, eu não posso perder o ano, eu converso muito com os alunos sobre isso. Gente, não é perder o ano, quem sobreviver e passar por esse ano, ganhou esse ano, então, assim, tem coisas mais importantes, então, eu acho que um dos princípios número 1, acho não, que o IFG está pensando, é a questão da segurança, defesa e preservação da vida, esse é o primeiro, não queremos colocar ninguém em risco, não queremos colocar ninguém em sobrecarga, e a partir disso, a gente tem buscado aí algumas estratégias para atuar nesse momento. Num outro momento eu posso explorar isso mais, João. Muito bom, mas é esclarecedor, Ana. Tudo isso é muito bacana. Aí eu sigo aqui com uma publicação de Paulo Freire, que ele, quando ele foi chamado pela Unesco, né, para falar um pouco sobre educação e economia. Aí, até vendo o Fábio aí, né, me veio isso na cabeça, eu peguei o artigo que ele colocou lá, né? Ele fala: o direito à alfabetização é parte inerente do direito à educação. É um pré-requisito para o desenvolvimento do empoderamento pessoal, social, econômico e político. A alfabetização é um instrumento essencial de construção de capacidade nas pessoas, para que possam enfrentar os desafios e as complexidades da vida, da cultura, da economia e da sociedade. E isso a gente vê hoje. A complexidade que a gente vê hoje, os professores, entendeu? Que não estavam preparados para ir para uma frente de um celular, dominar um aplicativo para poder tentar transmitir para aquele aluno que está do outro lado da tela algo que nem ele mesmo conhecia naquele momento. Porque o professor sim, está em casa lá, as pessoas falam, mas o professor só dá 4 horas aulas, 8 horas aulas, mas não imagina a quantidade de tempo que ele fica planejando aquela aula para no dia seguinte, ou à noite, ou à tarde, estar ali apresentando. Então, tudo isso a pessoa precisa entender. Então, o professor, ele sofre uma carga horária superior à que ele agrega ali. A sociedade, alguns conseguem entender esse caso, mas muitos não, entendeu? Por isso que a gente sempre defendeu, né, de que um vereador, ele tem que receber menos que um professor, porque o professor é aquele que forma, é aquele que transforma a sociedade em seres pensantes. Então, tudo isso a gente tenta trazer para a gente num aspecto de mudança, entendeu? De valorização desse profissional da educação que está ali. E muitos professores, Ana, Hilário e Cléo, eu acompanhei e vejo que muitos sofrem, não só na questão de estarem em casa, ali trabalhando quase que 24 horas por dia para poder colocar um trabalho em dia, mas também os transtornos. Tem uns que vivem à base de remédios, porque não conseguem, entendeu? Então, tudo isso tem que ser visto pelo governo, vou falar assim, né? De valorizar mais essa classe, entendeu? Quando o professor, alguém coloca uma publicação lá, né? Vamos inaugurar tal coisa. Aí um professor vai e pergunta, e a database? Isso e aquilo, entendeu? As pessoas não dão muita importância, por quê? Porque não conhece todo o contexto da educação. Então, a gente se preocupa com essa situação. A professora Maria Luísa foi minha professora, né?
e sempre me acompanhou desde a infância, ela colocou: está sendo o mais difícil para a educação, para os pais e professores. Somos um povo que gosta de estar junto, sentir o calor humano. Então, é muito difícil para o professor acostumar, né? Tá ali na casa dele e todos aqueles alunos ali. Sendo que eu vou ser bem realista, porque a gente não pode também tampar o sol com a peneira, né? De 100% de uma sala de aula, eu não acredito que 50% tenham acesso direto a tudo o que a tecnologia demanda hoje. Internet, um celular, um notebook, para que possa estar acompanhando as atividades. O Brasil ainda não está preparado para isso, não está pronto. A internet não funciona como deveria funcionar. Então, as políticas públicas voltadas para essa questão de rede, de internet, precisa melhorar. Então, foi um experimento, né? Eu espero que os governantes agora comecem a pensar melhor nessa questão de acessibilidade, entendeu? Porque, para mim, está tudo bem aqui, eu fazendo meus trabalhos, entregando em tempo, participando das lives com os professores, mas e aquelas crianças que não têm esse acesso? Será que teve um acompanhamento nessas casas? Será que houve essa distribuição, como o governo falou anteriormente, que entregar notebook para todo mundo? Entendeu? Eu, sinceramente, como pessoa, não acredito que isso vai acontecer agora, de uma hora para outra. Mas é coisa que a gente pode estar pensando. Eu estou aqui ao lado de professores, né, que entendem melhor do que eu. João, se você me permite... Ana, fica à vontade. No IFG, nós fizemos um levantamento nesse meio tempo, que nós ficamos aí com o semestre interrompido, o ano interrompido. Nós fizemos uma pesquisa tentamos fazer com todos os nossos alunos, nós conseguimos que 91% dos alunos respondessem as perguntas sobre acessibilidade. Desses 91%, que nós temos quase 800 alunos, né? Então, nós identificamos que 236 alunos não têm nenhum tipo de computador em casa. Alguns têm smartphone. Só que 72 alunos não responderam as perguntas. Como essas perguntas elas foram feitas via WhatsApp, então, assim, provavelmente nem conseguiram ter acesso a essa pesquisa. Então, a gente conta esses alunos que esses também, eles não têm condições técnicas, vamos dizer assim, de acessibilidade. Então, nós chegamos no número para que a gente possa iniciar minimamente as atividades em agosto, nós precisamos prover para, no mínimo, 308 alunos as condições de acessibilidade. Porque são muitos, né, um número grande que não tem, o máximo que ele conseguiria, e não são todos, seria o acesso por celular, que é muito precário, né, assim, se ele tiver que digitar um texto, dependendo do que ele precisa fazer, o celular traz um complicador, né, se for só para assistir aula, tudo bem, até que ainda minimamente atende, mas para realizar as atividades no ambiente virtual, não atende. Então, imagina, é um número muito significativo, e aí a gente está agora nesse processo de identificar caso a caso, porque até entre aqueles que responderam que tinham o computador em casa, mais de 30%, 31% mais ou menos, computador é de uso compartilhado. Ele tem que dividir com o irmão, com o pai, com a mãe que está em trabalho remoto, então também aquele computador não está à disposição dele o tempo inteiro. Então, esses são desafios que esse momento trouxe para os gestores, para os professores, que não tem resposta fácil, não é algo muito tranquilo para a gente resolver, não. Isso é verdade. Professor Hilário, pode desabilitar seu microfone, viu? Tá mudo. Pois bem, o que a professora Ana falou, o que você falou, eu quero só reforçar com um detalhe. Passando esse processo, algo útil, algo bom, algo bonito deve ficar, porque essas adequações, elas vêm para nos fazer grandes, certo? E a grandeza que se espera
é que possamos adequar essa dificuldade com um processo construtivo, onde cada vez mais seja facilitado o acesso à educação. Eu lembro que o primeiro livro que eu fui fazer uma pesquisa, até sobre mamões, eu andei mais de 8 quilômetros para chegar numa biblioteca. Hoje nós temos aqui o universo na palma da mão, com o celular, com todas as suas potencialidades. Como foi dito aí, eu não quero estar repetindo tudo, mas o aluno realmente, nem todos têm esse acesso à rede, têm acesso à tecnologia. Dando aula, fazendo projeto, aplicando para os alunos, um manda a resposta: professor, isso usando o celular de um parente. Fui roubado ontem. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou devolver essa atividade? O outro manda: o senhor me vê na sala com o celular, mas ali só tem um pacote para mandar mensagens. Eu não tenho internet para mandar para o e-mail, para um grupo, para alguma coisa assim. Professor, desculpa, mas o meu telefone está com meu pai que está viajando e precisa manter contato conosco. E aí? Esse aluno precisa ser avaliado qualitativo e quantitativamente. Ele tem que passar por todo esse processo e a sua presença na rede é que justifica o seu trabalho, que vai ser avaliado, que vai contar como frequência. Então, o que acontece, essa disparidade social que estamos inseridos, gera total dificuldade para que haja um grupo, um globo geral que faça com que seja desenvolvido o trabalho com qualidade na educação nesse momento. Hoje nós podemos aqui trabalhar com a internet, como a professora Ana disse ainda bem, e ainda há pouco muito bem. Qual é o nível da qualidade da internet que estamos usando, apesar do preço? O detalhe é que temos que ter apreço por tudo que formos fazer. Eu trabalho no município também como coordenador e como assistente educacional. O que está acontecendo? Para socorrer as famílias que não têm acesso à rede, não têm essa tecnologia em mãos, não tem uma impressora para fazer o trabalho de impressão para que os meninos respondam, porque às vezes uma casa tem 5 ou mais alunos trabalhando naquele sistema. A escola está colocando o professor em risco, levando o professor para o departamento a fim de que se imprima as atividades que os professores estão mandando para distribuir para os pais. Quer dizer, nós estamos num processo aqui de quarentena. Como justificar o professor ir à escola? Como justificar o diretor ir à escola, o coordenador ir à escola para fazer esse trabalho? Então, o governo precisa ficar atento, porque passando essa pandemia, nós precisaremos manter o nível que estamos alcançando agora por esse processo tecnológico. Eu não quero acreditar na capacidade do Brasil de que após esse projeto, após essa pandemia, após todo esse problema, nós tenhamos que regredir mais uma vez no contexto tecnológico. Ao contrário, se chegamos até aqui e estamos conseguindo transformar as pedras em travesseiros, que possamos fazer com que descansemos e produzamos muito mais no decorrer dos tempos vindouros. Eu espero que em agosto já tenhamos aí uma grande possibilidade de voltar às atividades presenciais, porque, como foi dito aqui, o calor, esse calor humano, essa transferência de energia, essa busca de informação, de resposta imediata, facilita e ajuda demais. É a necessidade que temos de estar aqui em comunhão constante. Muito bem. Tá vendo? Então, a educação, se a gente fosse parar para falar sobre a educação, a gente poderia ficar aqui 2, 3, 4 dias inteiros falando que o assunto não acabava, né? Então, verdade. Para a gente dar continuidade aqui, primeiro agradecer, né, as pessoas que estão aqui interagindo com a gente, mandar um abraço para todos. Vou colocar uma fala aqui de uma companheira, Aldinamari Silva. Ela coloca: boa noite, amigos. A educação, para além do caráter conteudista, precisa reencontrar neste momento sua função social. A pandemia revelou a imensa desigualdade social que nosso país padece. Então, é tudo isso, entendeu, que a gente vê. Isso são gestores que acabam acompanhando a educação de forma diária, né? Então, agradeço a essas pessoas que participam. E eu vou voltar lá para a Cleonice, entendeu? Já para uma nossa segunda etapa aí, para falar sobre a questão da
a evasão escolar hoje. A gente acredita que na educação infantil não exista isso, porque os pais, eles dependem dos filhos na infância, na escola, porque precisam trabalhar, porque precisam estudar. Então, eu não acredito que haja uma evasão escolar muito grande na educação infantil. Porém, Kel, como que você vê essa questão? Você que já trabalha há muitos anos na prefeitura, como gestora de educação, como que você vê esse reflexo de evasão escolar dentro da educação infantil? Bom, João, você falou agora uma questão que nos leva a pensar que a gente tem que rever, né, nossos conceitos mesmo sobre educação infantil, porque na educação infantil, essa questão da evasão escolar é diferente da situação da evasão escolar nas outras etapas de ensino. Primeiro porque nós temos que ver a educação infantil como um processo de educação, e é muito difícil mudar a história, o histórico da educação infantil, que carrega nas costas o assistencialismo. Por isso mesmo que na sua fala aparece a questão da dificuldade de acreditar que tem evasão, porque as famílias utilizam a educação infantil porque precisam trabalhar. São essas questões, essa carga pesada que a gente tem que mudar. A educação infantil, os problemas da educação infantil não são esses problemas exatamente como evasão escolar, e sim uma questão do atendimento das crianças de 0 a 5 anos, que têm o direito à educação infantil, independente dessa situação social dos pais e das famílias, independente da questão do trabalho. Então, por isso que eu falei que é um caminho que nós ainda estamos começando a trilhar. Nós temos alguns documentos, e a educação infantil tem algumas conquistas recentes. Primeiro, a primeira conquista mesmo é essa regulamentação da educação infantil, né, na LDB, na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que agora traz as orientações e um currículo para a educação infantil, e aí nos mostra que a educação infantil, ela deve passar por várias etapas ainda, por várias discussões, para a gente evitar falar sobre assistencialismo, sobre o direito da criança, relacionado ao direito da família de trabalhar. A educação infantil, ela prevê que a criança seja o centro, a atenção da educação infantil é voltada somente para a criança, ela é o centro do processo na educação infantil. E diferente do que muitos pensam, dentro dos nossos CMEs, nós temos toda uma proposta pedagógica, todo um planejamento voltado para a educação infantil. É baseado nas interações e nas brincadeiras, mas é um processo intencional que exige muito dos professores de educação infantil. Exige, inclusive, uma mudança de conceito do próprio professor, de ver a criança como o centro mesmo do processo, ver a criança como um sujeito que vive, que sente, que pensa, que vê o mundo, que se expressa, que deve ter os seus direitos garantidos, que se expressa e deve ser ouvida. Então, a escuta na educação infantil é muito importante. O problema é que as nossas políticas públicas ainda não veem a educação infantil dessa forma. Então, alguns documentos mostram uma evolução, mas as nossas políticas públicas não. Aí eu quero dar um exemplo aqui, bem rápido, que está dentro desse processo da pandemia. Por exemplo, eu fui pesquisar, né, fui ler o parecer do Conselho Nacional de Educação. É que eu queria entender qual é o caminho que está sendo trilhado para esse retorno que o professor Hilário falou. E aí o meu foco é a educação infantil. Então, eu leio com mais atenção, pesquiso com mais de atenção a educação infantil.
E é muito triste, é até desanimador para um professor de educação infantil, né, ler lá no parecer do Conselho Municipal de Educação que existe um planejamento para o retorno gradual das aulas presenciais, existem os objetivos para esse retorno e existem os critérios para esse retorno. Agora, sobre a educação infantil, um critério é o retorno das crianças menores. Aí eu fui ler com um pouco mais de atenção, né, para entender o porquê. Por que o retorno é baseado nesse critério de ser, primeiramente, pelas crianças menores? Aí seria a educação infantil e o ensino fundamental nos anos iniciais. Lá está bem claro que o principal objetivo é possibilitar o retorno das famílias para os diversos setores da economia. Então, o foco para a volta da educação infantil é um foco pensado na economia, no retorno da economia. E aí a gente vê que não tem essa evolução, né, da educação infantil no olhar desses órgãos maiores, por exemplo, o Conselho Nacional de Educação. E outra questão importante que vi, que também está colocado como critério, lá para o retorno das aulas presenciais, é que existem, assim, algumas justificativas que nós, como educadores, não entendemos qual a importância que tem, né, e por que fazer essa relação. Além da relação com a economia, tem a justificativa da criança, né, ser muito imatura, e necessitar do apoio de um adulto, porque ela não consegue fazer as atividades online, né, que são essas atividades remotas, com autonomia. Mas aí a gente tem um outro problema, depende do conceito de atividade, porque nós temos duas questões. As crianças na educação infantil, elas já têm as suas peculiaridades, não são atividades com conteúdos, somente com os conteúdos. São propostas, sugestões lúdicas. E é uma forma de manter o vínculo das crianças com os professores, com a instituição, com a turma, e promover, assim, estimular uma interação das crianças com as famílias. Mas usar essas justificativas para o retorno, não, e esse retorno ser pensado não em um ambiente pós-pandemia, mas sim em um ambiente pós-isolamento, com muito medo, sabe? Nos traz muitas preocupações. Eu confesso que eu estou um pouco tensa e muito preocupada com esse retorno, porque retornar no pós-isolamento é diferente do retorno planejado para uma pós-pandemia. Ainda mais quando a gente lê esses critérios, né, nos documentos que vão orientar as esferas estaduais, municipais, né? E aí, mesmo que cada rede tenha a sua autonomia, mas já nos mostra que o objetivo principal não é exatamente esse direito à proteção, à vida, à saúde. Eles até aparecem, mas aparece em primeiro plano essa questão da economia. É uma coisa para a gente pensar, a gente refletir sobre esse retorno. Isso é verdade, professora Cleonice. Tá vendo? Então, quando a gente traz esses aspectos, muitas coisas são esclarecidas, porque cada um na sua área, ela tem um domínio, entendeu? Para poder transparecer para a sociedade tudo aquilo que acontece, entendeu? Então, isso é muito bacana. A professora Maria Luísa manda mais uma mensagem aqui falando que a educação infantil é a base de tudo, e esses profissionais deveriam ser bem mais remunerados. É o que eu falei no início, né? O professor, ele deve ser um agente que deve ser remunerado melhor do que um vereador, como eu falei, entendeu? Então, eu vou ficar com isso na cabeça sempre,
deputado federal. Então, o professor é o agente primordial para que a nossa consciência esteja tranquila, né, quanto a isso. Professor Hilário, na questão que a gente entra já no seu contexto de ensino médio, a gente vê que quando o adolescente está ali nos seus 12 anos até os 19, ele tem um processo mais interno com ele, entendeu? De estar ou não estar na escola. E hoje a gente vem acompanhando, em algumas escolas, o jovem ele é chamado para estar dentro, ele tem uma oportunidade de ser reconhecido ali dentro. Mas a gente vê que algumas escolas não acontece da mesma forma, entendeu? Então, para o jovem estar ou não estar, para a escola tanto faz. Tanto é que o ano passado eu estive junto com o Conselho de Igualdade Racial aqui em Aparecida, numa escola estadual, próxima ao Tiradentes, através de denúncias que a gente recebeu sobre essa questão da evasão escolar, entendeu? O jovem está fora da escola, mas a gestão não procura uma pesquisa para saber por que aquele jovem não chega até a escola. Aí quando a gente foi chegar no final, entendeu? A questão da distância, assaltos que acontecia, todas as vezes quando ele saía a pé do Cascata até o Tiradentes, era assaltado. Então, tudo isso acaba afetando. E as pessoas acham que o jovem só está deixando de ir para a escola porque é vagabundo, porque não quer estudar, mas não vê o histórico. Por quê? Será que conheceu realmente o que vem acontecendo? Então, fica contigo aí a palavra. Obrigado, Joãozinho. Joãozinho, essa questão da justificativa de respostas que muitos grupos, muitas pessoas encontram para justificar a evasão por causa de uma particularidade social, você não pode, infelizmente, avaliar esse contexto tão sério que é o aluno abandonar a escola, a evasão, pautado em apenas um desses elementos. Vamos ver aqui. O nomadismo é sério, a defasagem idade séria é sério, todo o processo discriminatório que, infelizmente, ainda acontece é sério. As pessoas não param para olhar isso, como hoje nós estamos vendo aí a questão da discussão racial. Nós temos aí a questão familiar, doenças, nós temos a questão empregatícia, nós temos a questão de logística, de transporte, nós temos a questão deficitária, sim, dessa questão de segurança pública que está aí rondando todas essas coisas. Eu já estou na educação há mais de 20 anos e tenho ouvido muitos comentários. A questão da desistência, a questão da falta da presença do aluno não pode e não deve, de maneira nenhuma, é desagradável chamar o aluno de incompetente, de vagabundo e de irresponsável. Porque hoje todo cidadão compreende que ele não poderá chegar muito longe se não tiver uma fundamentação educacional que o dê qualidade para alcançar os benefícios de um bom emprego. Ninguém quer ficar vivendo aí às margens da sociedade. O problema é exatamente isso. Monta-se uma pesquisa, toma-se uma decisão e apresenta-se um fator ponderante nisso aí. Está tudo errado nesse contexto. O aluno precisa ser visitado, a família precisa ser visitada, o conjunto social tem que ser avaliado, porque, se bem vejamos, trabalho com alunos que eles saem de casa às 4 da manhã, tem liberdade de mandar uma mensagem no meu celular dizendo que 7h30, 8 horas, ainda está no ônibus que nem sabe que hora chega no terminal. Outra hora o patrão chega e fala para ele, você tem duas opções, ou escolhe estudar ou trabalhar. A barriga não espera. Ele acredita que parando naquele momento, mais tarde, ele pode retomar. Só que aí vem os outros vários contextos que vão se juntando como pedras pequenas que a gente acaba tropeçando e chega um momento que o aluno simplesmente diz, para mim não dá mais. É preciso avaliar com muito critério essas questões. O governo precisa abrir os olhos para todos esses meios. Já existe aí o DCGO, que é o documento geral de Goiás com base na educação, para que o aluno tenha essa condição de onde ele estiver, estar bem recebido e compreendendo todo o projeto. É preciso que o governo... corrijo.
O governo já institui nas documentações que o aluno tem que frequentar a escola mais próxima de sua casa, já para evitar essa evasão. Existe uma exigência de qualificação docente, como a Cleonice acaba de dizer aí também, para que cada um dos professores possa ter metodologia dinâmica, que faça com que esse aluno sinta prazer em estar na escola e não como apenas uma obrigação. Porque aquilo que você faz com prazer acaba se tornando uma diversão, e é melhor você unir o útil ao agradável do que ter uma barreira aí na frente. Então, eu vejo isso aí como uma questão que deve ser pautada com muita seriedade. Todas essas questões precisam ser atribuídas, mas é preciso que cada família, cada aluno esteja preparado e pronto para entender que ele tem que enfrentar esses desafios e não esperar só que o governo proporcione, mas que ele tome atitudes de achar meios que facilite a sua interação e a sua presença. Então, a evasão, infelizmente, se dá por causa de todos esses fatores e não deixa de ter, no fundo, um pouco de força de vontade. A zona de conforto, para muitos, se torna algo benéfico. E quando você, Joãozinho, apresenta o resultado dessa pesquisa que teve aí, desse comentário, eu quero dizer o seguinte: já passei por várias dificuldades em escola, sei de pessoas que já tiveram aí que se desdobrar, então todo cuidado é pouco quando se fala de estímulo para que o aluno possa se tornar um cidadão compreendedor do seu papel como estudante e o compreendedor do papel da educação como elemento transformador de sua realidade. Logo, todos têm oportunidade, o sol brilha para todos. Contudo, é preciso que alguns recebam força de outros para saírem da sombra. Temos percebido aí que o governo não está brincando de ser governo quanto à educação. Os professores, as escolas têm se desdobrado para fazer o melhor e têm alcançado um número magnífico de alunos aí que têm sido estímulo para outros que já tinham parado. Recebi agora uma informação de um aluno que ele foi aprovado em uma faculdade de renome aí no estado de Goiás. Aluno nosso aqui. Você anda pela rua, vê alunos aí portando diplomas, portando certificados e títulos nobres que nos enobrece também como recompensa pelo trabalho apresentado e pelo que fizemos. Contudo, quando o aluno, ele infelizmente tem que deixar a escola para entrar no índice de evasão, está muito além do que simplesmente má vontade. E precisamos voltar os olhos para gerar adequações para que esse aluno possa acompanhar todo o processo e fazer parte da construção dessa nova sociedade, João. É isso. Muito bem. Então, são aspectos diferentes, né, que acabam agregando no mesmo sentido, né? A professora Ana Lúcia, que vem de uma experiência, né, do IF, aqui em Aparecida de Goiânia. O IF, que hoje em Aparecida de Goiânia é como se fosse a menina dos olhos, né? Porque é uma estrutura imensa que atende diversos jovens, adultos, e faz um trabalho magnífico. Aí, professora, fica contigo a palavra aí sobre essa questão, sobre o seu posicionamento. Fique à vontade. A questão da evasão, João, ela é super complexa, né? Ela envolve fatores sociais, ela envolve políticas públicas, né? Ela permeia aí uma série de fatores que as escolas e os governos precisam se debruçar em cima disso para tentar minimizar os efeitos que a evasão escolar ela traz na sociedade como um todo, né? Daquelas pessoas que iniciam o seu processo formativo e por alguma razão precisa ter esse processo interrompido. Então, assim, no âmbito do IFG, a gente se preocupa muito com essa questão do percurso formativo do aluno, desse itinerário formativo dele. Então, a gente tenta, na medida do possível, e aí é por isso que eu falo que é preciso políticas públicas que entendam que esse processo é de responsabilidade dos governos também, porque nós temos no campus uma equipe multidisciplinar que tenta trabalhar essa questão desses alunos que evadem, né? Assistentes sociais, psicólogos, pedagogos,
que fazem parte, no caso do IFG, da coordenação de assistência estudantil, que identifica, que começa a identificar esses alunos que estão faltando muito, porque muito raramente o aluno some de uma vez, pelo menos nessa modalidade que a gente atua, que é o ensino médio, a educação de jovens e adultos e a educação superior. O aluno, ele tenta, muitas vezes, mas aí, às vezes, um contexto familiar, um contexto de trabalho, faz com que ele desista, né? Então, é muito importante a parceria com os professores que estão ali no dia a dia, que começa a identificar que o fulano, Beltrana, fulana, né, ela tá faltando muito, para que a equipe multidisciplinar possa agir, né, possa entrar em contato, buscar. E com relação às políticas públicas, aí eu sou até um pouco menos otimista que o professor Hilário, porque o contexto federal, a nossa educação está muito, muito, muito complicada, né? Nós estamos aí, desde o início desse novo governo, com troca de ministros da educação, que não acaba que dificulta o desenvolvimento de uma política para a educação sólida, né? Que a gente saiba para onde a gente está indo. Então, nem isso a gente tem, nem para discordar dela, né? Mas a gente, assim, não há clareza nesse sentido de quais são os caminhos que o governo, no âmbito da educação, está pretendendo chegar, né? E aí, a gente também, no âmbito do IFG, nós temos uma política de assistência estudantil que nos ajuda muito no combate à evasão. Né, os nossos alunos, eles fazem parte semestralmente eles podem entrar num edital e eles recebem um auxílio, não é grande coisa, mas a gente identifica que isso faz com que ajude a permanência deles, e a consequência da permanência é o êxito nos estudos, né, ele conseguir concluir aquelas etapas que ele se propôs a cursar. Então, nós temos o auxílio permanência, auxílio transporte, auxílio alimentação, para tentar com que esses alunos permaneçam. Agora, nesse contexto de pandemia, inclusive, nós não interrompemos o fornecimento desses auxílios, porque o que a gente entende? Que o aluno, ele não está parado porque ele quer, né? Ele está parado por todo esse contexto que nos foi imposto. Então, eles mesmo assim, eles continuam recebendo o auxílio alimentação, porque antes eles podiam frequentar o restaurante. Como eles não podem frequentar o restaurante, acesso à alimentação, eles recebem o auxílio alimentação. Então, esses fatores nos ajudam a minimizar a evasão. Não quer dizer que ela não exista, que ela não aconteça, porque, como o professor Hilário já falou, eu não preciso repetir, são vários outros contextos que, às vezes, faz com que aquele aluno desista de continuar a formação dele, ou impossibilite, né? Não é que ele desistiu, lá no fundo ele gostaria de continuar, mas o contexto da realidade dele. Agora, um diferencial que nós temos, só para encerrar a minha fala, João, é que no nosso ensino médio, em tempo integral, né, dos alunos em idade regular, a nossa evasão é baixíssima, felizmente. Nós temos uma evasão alta no EJA, na Educação de Jovens e Adultos, e nós temos uma evasão relativamente alta nas licenciaturas e no bacharelado em Engenharia Civil, que são os cursos que a gente oferta lá. Mas até que no ensino médio a gente consegue ter, por conta dessas políticas, né, a gente consegue ter uma evasão relativamente baixa, felizmente. Muito bem, então são posicionamentos bacanas que a gente precisa estar ouvindo essas situações. Vou trazer aqui duas mensagens do professor Alexandre Ramos, ele colocou na outra página, mas eu copiei aqui para a nossa, né? Ele coloca: educação de qualidade é processo, requer investimento em infraestrutura, mudanças na formação de professores e uma ressignificação da educação em sua totalidade. Fala do professor Alexandre Ramos. Aí ele volta com outra situação, que é: os problemas da falta de acesso é antiga, a pandemia só revelou isso. A luta contra o monopólio das grandes empresas de telecomunicações. Entendeu? Então, tudo isso a gente começa a enxergar agora, depois de tanto tempo, né? Não se pensava em investimento em telecomunicações. Agora já se pensa.
aí dentro desse contexto, agradecer todas as pessoas que estão aí, entrando, colocando suas posições, falando sobre a educação, toda a minha equipe aí do coletivo que tem interagido, que tem entrado, a vocês. E nessa última fala, estamos encerrando nossa live sobre educação, igual eu falei, né? A gente poderia ficar aqui todo o tempo falando sobre, mas o tempo é muito curto. Agradecer ao Fábio também, que está aqui a todo tempo prestigiando. Quais os indicadores de acompanhamento para resultado em educação infantil? Aqui ele está fazendo uma pergunta. Alguém sabe quais os indicadores de acompanhamento para resultado na educação infantil? Cleonice, quer responder essa? Fique à vontade. Bom, oi, Fábio. Olha, esse contexto de pandemia foi muito complicado. Nós não temos ainda nenhum tipo de documento, né, que direciona o processo de avaliação e de acompanhamento na educação infantil. Então, assim, a rede de ensino e as instituições se baseiam no contato mesmo com as famílias e na busca por esse contato, porque o acesso aos recursos tecnológicos é muito limitado, na educação infantil é ainda mais. Então, o nosso foco é esse contato, esse vínculo. Agora, quando a gente consegue o vínculo e o contato com essas famílias pelo uso do celular, por grupo de WhatsApp, aí nós fazemos o nosso planejamento, temos as nossas propostas, as nossas sugestões, e é recomendado que a gente tenha os registros das participações das famílias e das crianças. Mas o foco é essa interação e esse vínculo, e principalmente as sugestões de brincadeiras e do lúdico para a criança, porque na educação infantil o foco não é essa aprendizagem pelos conteúdos, principalmente, não é. Nós estamos tentando manter um pouco das interações do que é muito importante para a educação infantil, por exemplo, no regime presencial, e que nesse momento nós podemos ter só pelo virtual. Então, é a escuta das crianças, a escuta das famílias, é o vídeo, as fotos. Não tem exatamente um indicador para esse acompanhamento, né? Somente os nossos registros e as nossas tentativas. E, por enquanto, né, nós estamos no período de férias, e por enquanto é assim que nossas instituições de educação infantil fazem. Muito bem, obrigado, Fábio, pela participação. Tem uma aqui que eles colocaram na página da Aparecida, que a gente compartilhou, é uma senhora, Maria José, perguntando: como assim o IFG tem ensino médio? Eu achei que era só graduação. Como funciona? Então, nós temos sim ensino médio, a gente tem o ensino médio dos alunos em idade regular, só que ele é um ensino médio integrado à formação profissional. Então, os alunos, eles recebem a formação profissional e a formação de ensino médio. Então, não é o ensino médio simples, simples não, que nunca é simples, mas o ensino médio convencional das escolas estaduais, né, em alguns municípios municipais. Mas é a formação de nível médio com a formação profissional. E aí nós temos, não sei se dá tempo de falar, Joãozinho, mas nós temos 5 cursos. São Química, Alimentos e Edificações, que são para os alunos de idade regular, né? E nós temos 2 cursos de ensino médio integrado à educação profissional de educação de jovens e adultos. Aí um é o curso em modelagem do vestuário, e o outro curso é o curso na área de alimentos também, curso de alimentos integrados ao ensino médio. Então, o aluno, ele sai com a formação de nível médio e a formação profissional. É isso. Temos ensino médio, tem que ir lá nos conhecer, entrar na nossa página, e nós somos uma instituição pública. É muito importante dizer isso, porque às vezes a gente recebe relatos, João,
que as pessoas passam ali na porta do IFG, ou às vezes vê propaganda, vê alguma coisa do IFG e acha que é uma instituição privada, porque às vezes a sigla não faz menção, não diz que é uma escola pública. Então, nós somos, sim, uma escola pública e gratuita. E nós selecionamos os alunos por processos seletivos, que infelizmente a gente não consegue atender toda a demanda. Então, todo final de ano, né, mais ou menos no mês de outubro, esse ano eu não sei se vai ser assim, por conta de todo esse contexto, mas normalmente no mês de outubro são abertos os nossos processos seletivos para os alunos que estão completando o 9º ano, ou que já têm o 9º ano, e para os alunos de nível superior, que tem que ter o ensino médio completo. Tá vendo que maravilha que tem no nosso município? Então, algumas pessoas não conhecem, entendeu? E isso precisa chegar às pessoas. Então, o IFG ele tem uma divulgação muito bacana aqui em Aparecida de Goiânia. Todos os cursos, quando é também na questão do EJA, né, professora? Panificação e algumas questões que, para ajudar a sociedade, então é bem divulgado, tanto nas redes sociais do IFG, quanto também nas redes sociais dos parceiros. Então, é muito importante que a população conheça o projeto, passe a conhecer o que pode ser oferecido para o seu filho, ou para até o pai, a mãe também, que tem a oportunidade de estar ali, fazendo um curso técnico, curso superior. Então, isso é muito bacana. Aí, agradeço aqui também ao Robert, Diego, a minha irmã, Josiane, que está acompanhando aqui também. Ela fala, educação inclusiva requer adaptação. Cada aluno tem uma necessidade diferente, é preciso união e vontade para atender essa demanda. Entendeu? Então, essa interação que nos deixa mais favoráveis a lutar mais, a estudar mais, para que a gente consiga, né, trabalhar um pouco mais a política pública voltada para a educação. E a educação, quando a gente fala nesse sentido, é educação, é cultura, é esporte, tudo se envolve dentro desse processo da educação. Como diz o nosso grande Paulo Freire, né? Então, a educação é o tudo em todos. Então, antes de encerrar, queria falar um pouco sobre a questão do IF, né, professora? O IF, nesse período de pandemia, foi um diferencial em Aparecida de Goiânia, no qual pegou alunos, pegou professores e colocou à disposição da sociedade para produzir máscara, para produzir água sanitária para ser distribuído nas entidades, tanto governamental também como não governamental, para ajudar nesse momento de pandemia que a gente estava vivendo. Aí, se a professora puder falar um pouquinho sobre esse processo, esse projeto que foi feito, é muito interessante para a gente. Nós estamos na frente de 2 grandes projetos, assim, que a gente entendeu que é um momento que as instituições de ensino, né, e a ciência, né, porque nós fazemos parte do ambiente científico, né, de estudiosos aí, como que com a nossa expertise nós poderíamos contribuir mais diretamente no combate ao coronavírus. Então, nós identificamos dentro das nossas potencialidades ali de ensino, da formação dos professores, 2 áreas de atuação. Uma delas é a produção de máscaras de tecido para doação para as pessoas em vulnerabilidade. Então, o IFG, esse projeto iniciou em Aparecida, que é o único que tem o curso de modelagem do vestuário. Então, nós conseguimos ampliar para mais 12 cidades de Goiás. Então, hoje são 12 cidades com a gente nesse projeto de costura das máscaras para doação, tanto para a nossa comunidade interna, alunos, professores e servidores administrativos, quanto para a população de baixa renda, os vulneráveis, né? Então, nós vamos produzir 123 mil máscaras de tecido, já começamos a produzir. E a distribuição dessas máscaras para a população de Aparecida de Goiânia, a gente vai estar estabelecendo uma parceria com a Prefeitura Municipal. E a outra ação, que é importante também, é a produção de kits saneantes. Então, além da água sanitária que você mencionou, nós também conseguimos produzir álcool 70% glicerinado, que serve para higienização tanto das mãos quanto de ambientes, né? E o sabão líquido, que a gente sabe que para além do álcool, né, para além da água sanitária, lavar as mãos, né, o tempo todo é um hábito que a gente precisa adquirir, aqueles que ainda não adquiriram, né?
E aí nós estamos distribuindo esses kits também, um pouco em parceria com a Secretaria de Ação Social do município. Eles estão começando a compor os kits junto com as cestas básicas, que a própria Secretaria já entrega para as populações que tem lá, para os cidadãos que são cadastrados, e estamos atendendo aí também algumas organizações, como você falou. Infelizmente, a gente não consegue atender todo mundo, né? A gente tem um limite de produção, nós estamos produzindo mais de 3.000 kits, já começamos a entrega, mas como a gente sabe do tamanho que é essa nossa cidade, né, uma cidade gigante, né, a segunda maior cidade do estado, a gente não vai conseguir atender todos que precisam, mas é uma maneira que a gente encontrou de fazer a nossa parte, né, com a distribuição desses kits. Foi recurso que a gente conseguiu via governo federal, específico para isso. Professor, o Pablo lembrou aqui da questão do mestrado em artes no IFG. Que novidade é essa aí também? Nossa, nós estamos com a menina dos olhos, João. É o nosso primeiro curso de pós-graduação, o segundo mestrado em artes aqui da região metropolitana, né? Até onde eu saiba, a gente só tem mestrados na UFG, e o IFG vem com essa novidade. E ele é um mestrado profissionalizante. Na verdade, não é que ele é profissionalizante, ele é um mestrado exclusivo para professores. Ele atende professores de arte, né, que estejam, ou não precisa ter a formação em arte, mas porque a gente sabe que nas redes é muito comum, às vezes o professor com uma outra formação, ele trabalha aula de arte, ou música, ou teatro, ou dança, ou até artes visuais. Então, o público-alvo é esse. Então, são professores que precisam estar atuando em escolas públicas, não pode ser escola privada, é uma instituição pública apoiando outras instituições públicas, né? Ele é um mestrado também 100% gratuito, as inscrições estão abertas, são 25 vagas para Aparecida, e é só a primeira turma, né? Então, assim, mesmo que às vezes a pessoa não consiga, né, para esse primeira turma, mas ele é um mestrado profissional, né, e que ele permanece aí como oferta a partir de 2021. Nós tínhamos expectativa de iniciar uma turma no segundo semestre, mas infelizmente, pelo contexto da pandemia, nós ampliamos o tempo de inscrição e a turma inicia no início de 2021 a nossa primeira turma. Provavelmente teremos entradas semestrais. É um mestrado em arte e educação. Tá vendo que maravilha? E tudo isso em Aparecida de Goiânia. Tudo isso em Aparecida de Goiânia. A perguntou aqui, né? Não faz doação de algumas máscaras para a comunidade Calunga de Monte Alegre, não? Olha, nós estamos em diálogo com a comunidade Calunga do município de Aparecida de Goiânia. Mas, Maria Luísa, manda um e-mail para a gente, vê a quantidade de máscaras que você acha que seria uma quantidade adequada, e a gente tenta atender. Não vou te dar certeza, porque eu não posso responder pelo projeto todo, né? Tem uma equipe trabalhando e tem feito a prospecção. Para os calungas de Aparecida de Goiânia, a gente já está em diálogo para essas máscaras para a comunidade Calunga de Aparecida. Para mandar um e-mail, você pode mandar para gabinete.aparecida@ifg.edu.br, que aí eu mesmo tenho acesso e passo para as pessoas interessadas. Viu, Jós? Aí que eu já anoto aqui, gabinete. gabinete.aparecida@ifg.edu.br. E aí eu tento ver com a equipe lá como é que está programada a distribuição e ver se é possível atender. Maravilha. Então, antes de passar para a frase final, né, de cada um, quero agradecer também ao meu amigo Marcelo, que me cedeu esse quadro aqui, né, quando eu trabalhava ainda na igualdade racial, que o fundo preto aqui não é por acaso, meu fundo aqui é branco também, igual de vocês, mas em virtude de tantas mortes que a gente está vendo aí sobre a Covid-19, entendeu? A gente traz um pouco de reflexão para a sociedade.
para que, ao sair de casa, use máscara, se higienize quando retornar para casa para proteger a família, faça o distanciamento, entendeu? Necessário quando estiver na rua, tá? Então, e hoje eu vi, todo mundo acha um significado para esse quadro do Marcelo, né? Vou pegar aqui mais perto. Tá vendo? É uma senhora com um bebê, entendeu? O bebê chorando. É um símbolo muito forte. Para cada um tem uma expressão, tem um significado, entendeu? Mas ele é muito bonito, gostei muito do presente que ele me deu, e o significado do choro pode ser vida, pode ser nascimento, e pode ser também o que a gente vive hoje, né? Quantas pessoas que hoje não estão tendo o atendimento necessário nessa questão da pandemia. Então, a gente traz essa reflexão para as pessoas aí que estão do outro lado. Proteja a sua família, siga rigorosamente o que a Secretaria de Saúde tem pedido, tá? E tudo isso por nós mesmos, pela nossa família. Então, para encerrar, quero iniciar pela Cleonice, depois pelo Hilário e finalizo com a professora Ana. Qual o recado que vocês gostariam de deixar para os nossos próximos gestores? A gente sabe que a gente daqui uns dias vai entrar nas eleições, mas qual o recado que vocês, gestores, traz para essas pessoas que almejam uma cadeira, seja no executivo, seja no legislativo? Qual a reflexão? E também, depois da fala, né, um agradecimento aí para a gente encerrar também. Cléo, tá ouvindo? Ai, escutei agora. É o delay. Eu agradeço, né? Eu agradeço pelo convite, João. Prazer ter conhecido, né? A professora do IFG. Prazer, professor Hilário. Agradeço a participação, né, do pessoal nesse diálogo. Assim, é um convite principalmente para os professores de educação infantil, que nós precisamos expressar para mais, né, dos pequenos e dos grandes movimentos, para falar da educação infantil, para dar voz e vez para a educação infantil. A gente começa e depois a gente diz, já é uma contribuição. Professor Hilário, fica à vontade. Obrigado, João. Joãozinho, você sabe que a gente tem vivido juntos aí, acompanhado o desenvolvimento de cada um no processo educacional. Quando eu disse que tenho alunos que têm se destacado em todos os contextos, você é um desses alunos, né? Você é uma dessas pessoas, eu tenho certeza de que muito mais há de vir. Eu quero agradecer ao Fábio aí, que foi uma grande força quando eu fui candidato e eleito diretor do Colégio Severina. Então, ele está aí como testemunho de que a educação funciona. A educação funciona. Então, obrigado a todos que participaram desse momento. Obrigado a você, João, pelo convite e me coloco à disposição para outros eventos. Quando for possível, a gente está junto aí. Professora Ana, foi um prazer conhecê-la. Eu vou fazer um desvio no caminho da roça e chegar lá no IF para a gente conversar um pouco mais, inclusive sobre essa questão do mestrado, é interessante. Cleonice, que orgulho também ver você aí, Varô. Que Deus te abençoe e dessa mesma forma a todos. João, em relação aos nossos futuros gestores, Obrigada. se eles não acreditarem que a educação é a mola mestra para a transformação de uma sociedade, para que seja justa e igualitária, haverá sempre uma brecha para que alguém fale da administração. Uma administração de qualidade, ela pensa primeiro no outro. Uma gestão de qualidade pensa primeiro no outro. E jamais qualquer pessoa, qualquer gestor, qualquer administrador, qualquer professor
jamais ele pode esquecer de que, para os outros, ele também é o outro. Então, quando eu penso no que eu posso fazer de melhor para alguém que depende da minha formação, a transformação dessa pessoa vai fazer com que a minha parte na sociedade se torne melhor ainda. Parabéns, obrigado, excelente noite a todos. Obrigado, professor, mais uma vez, professora Ana. Olha, foi um prazer esse bate-papo aqui. Quando ele é assim, de maneira mais informal, a gente estabelece muito mais trocas, né? E cada um aí na sua particularidade de atuação foi muito enriquecedora, foi um prazer participar aí dessa live. Quero um prazer conhecer o professor Hilário, a Cleonice. Receba. E é isso. O IFG está lá esperando vocês num cafezinho para conhecer, né, essa instituição que é nossa, que é pública, e que veio para somar aí numa cidade que merecia uma instituição como essa, né, pela sua grandeza, pela sua importância econômica, pela sua importância social. A Aparecida de Goiânia merecia há tempos, né, que a gente tivesse uma universidade, uma instituição como o Instituto Federal, e eu tenho muito orgulho de trabalhar nesse lugar e na cidade, né, de Aparecida de Goiânia. Te agradecer, João, muito pelo convite, continuo à disposição, quando quiser a gente bate esse papo aí de novo, aborda outros assuntos, né, a pandemia agora ela está no nosso sangue, não tem muito como fugir disso, né? Mas estou aí à disposição. E sobre a questão da educação, eu falo muito que a educação, ela é o que consegue transformar as vidas e a sociedade como um todo. E ela é direito, está lá na nossa Constituição. E como ela é direito de cada cidadão, lá também está escrito que ela é dever do Estado. Então, assim, não podemos... Os governantes, sejam eles de quais esferas sejam, eles não podem se omitir disso. A gente sempre vê nos momentos políticos, eleitorais, né, que fica essa tríade, né, saúde, educação e segurança, mas se a educação vai bem, os outros dois vão bem também, né? Então, que os nossos próximos governantes consigam interiorizar isso, para que, de fato, a educação faça diferença nesse país e na cidade Aparecida de Goiânia. Eu sou muito esperançosa disso, que a gente coloque nesses lugares pessoas que dominem essa compreensão para poder fazer a diferença. Essas pessoas que vão fazer a diferença de entender a educação como dever, a educação como direito do cidadão e dever de quem está lá para promover a educação para todos. É isso. Obrigada, boa noite. Obrigada aí a todos que colaboraram com a gente. Obrigado, professor. Eu saio rico dessa live, né? A semana passada estive com a juventude falando um pouco sobre, e hoje eu saio um pouco mais rico falando sobre a educação. Então, sempre é um prazer. O nosso coletivo de jovens e de pessoas que acreditam num processo inovador, tanto em Aparecida de Goiânia quanto também em todo o estado e no Brasil. Agradeço a cada um deles, que faz parte do coletivo Joãozinho Igualdade, não vou nominar, senão a gente se estende, entendeu? E todos vocês que estão aí sempre na defesa da sociedade. E finalizo essa live com mais uma frase, né, que Paulo Freire deixa, de um texto dele que fala: não há situação educativa que não aponte objetivos que estão mais além da sala de aula, que não tenha a ver com concepções, maneiras de ler o mundo, anseios e utopias. Então, com essa frase, eu agradeço a cada um de vocês, a cada um dos ouvintes, todos em especial, e estamos aqui sempre à disposição, tá? Obrigado, obrigado, obrigado. Satisfação estar com vocês. É recíproco, João. Deus abençoe a todos. Um abraço, boa noite.